Estamos gravando. Beleza. Apresentar é bom. Estão vendo a tela do papai aí? Tá. Show! Então, galera, a gente ontem começou a falar das pteridófitas, que o maior exemplar que a gente tem é a samambaia. São plantas que já aumentam, conseguem ter tamanhos maiores porque elas são vasculares, tá? Apresentam vasos condutores, ao contrário das briófitas. Seus vasos vão conduzir seivas, né? Para cima e para baixo, né? Das folhas para as raízes e das raízes para as folhas. Porém, elas ainda vão depender da água para fecundação, tá? Porque seus gametas masculinos ainda são flagelados e vão depender da água para ir nadando até chegar na estrutura feminina. Aqui está o processo de reprodução. Vou dar uma pincelada, mas antes disso, tipo assim, gente, o processo de reprodução tem uma figura e o outro tá a figura com as explicações, tá? Então, os comparativos aqui. Deixa eu só pegar aqui o que eu quero mostrar. Vocês estão vendo, vocês já viram a samambaia, gente? Quando vocês pegam, às vezes, certas épocas do ano, debaixo da folha dela tá cheio de bolinha marronzinha seca, assim? Isso a gente chama de soros, tá? Já viram isso? Quando ela tá, isso aqui está justamente o esporófito, isso aqui vocês estão vendo, o esporófito tá na fase de produzir os esporos. Vamos só lembrar aqui, vamos pegar essa foto de baixo. Na aula passada eu comentei muito a respeito assim. Vamos pegar o ser humano, o espermatozoide e o óvulo. Na planta o espermatozoide chama anterozoide e o óvulo chama oosfera. Beleza? Quem que produz o espermatozoide na planta? No ser humano é o testículo. Quem que produz o óvulo na planta? O óvulo na mulher é o ovário. Então a gente pega esse paralelo e faz o quê? O anterozoide é o espermatozoide, o oosfera é o óvulo. Como chama? Anterídeo, que é a estrutura produtora do anterozoide, é o testículo, e o arquegônio, que é a estrutura produtora da oosfera, é o ovário. Aí fica fácil, tá? Lembrando que os ciclos reprodutivos das plantas são duas formas, o gametófito e o esporófito. Então, ó, você tem a planta aqui adulta que você está vendo, ela é um esporófito, tá? Esse esporófito, quando está na fase dele produzir esporos através da meiose, ele vai produzir os soros, né? Soros, que é essa coisinha aqui, ó. E em cada sorozinho desse, você vai ter, olha lá, os esporângios, que é a estrutura produtora dos esporos, tá? Aí o esporângio vai lá, faz a meiose e libera os esporos. Eles vão viajando pelo ar. Quando o esporo cai no chão, ele germina num gametófito jovenzinho aqui, ó. E aí ele chama de protalo, tá? Ok? E depois que o protalo desenvolve, vira tipo esse coração aqui. Só que o interessante é o seguinte: os esporos aqui, eles não vão originar um macho e uma fêmea, eles vão originar um protalo que é hermafrodita. Aqui embaixo está a estrutura masculina e aqui está a feminina. Para essa fecundação acontecer, eu preciso ter água aqui banhando para o anterídeo vir nadando daqui de baixo até aqui em cima, tá? Fecundou, em cima desse gametófito vai originar o esporófito. Com o tempo, esse gametófito ele vai deixando ele vai atrofiando, sabe? Aí fica só o esporófito, ok? Ô, gente, alguma dúvida nisso aqui? Alguém com alguma dúvida? Que bom.
Até aqui, pessoal, nós temos a comparação dos dois ciclos reprodutivos, que é muito, muito igual, com uma pequena diferença. Sabe o musgo que você vê na árvore? Quando você vê, você está vendo o gametófito. Você vê o gametófito, que é a coisinha verde. Quando o gametófito faz a fecundação, em cima do gametófito fêmea, onde foi a fecundação, começa a crescer o esporófito, que é esse aqui. O esporófito, por exemplo, ele não é verde, não faz fotossíntese, ele é amarelinho e tal. O esporófito vai lá, produz esporos, origina dois gametas, um macho e uma fêmea, que se cruzam através da água. Então, ó, dois gametas, macho e fêmea, formam gametófitos que se cruzam através da água, formando esporófito, por aí vai. Diferenças. A planta que você vê o maior tempo, digamos assim, toda vez que você olhar para o musgo, a maioria das vezes você está enxergando ele como gametófito. E só em certas fases do ano que o esporófito surge. Agora, se eu pegar uma samambaia, é o inverso. O gametófito, ele é temporário. Ó, e o gametófito aqui não é sexo separado, é hermafrodita. Vem seu gametófito, cresce aqui, que é o protalo. Ele faz a fecundação, começa a desenvolver em cima dele esporófito. Só que o gametófito ele atrofia, ele some e fica só esporófito. Então, a maioria do tempo, a briófita está como você está vendo a planta lá, o gametófito. E em uma fasezinha da vida dela, você vê o esporófito. Já aqui nas pteridófitas, a maioria do tempo você está vendo esporófito. Você no seu dia a dia, você nunca vê um gametófito. Só não sei se você chegar lá e dar uma cavucadinha lá, e ele é bem pequenininho, olhar com a lupa. Tá? Isso a gente chama de fase duradoura, gente. É aquela fase que você mais vê a planta. Em qual das fases? A gametófito ou o esporófito? Briófita, a fase duradoura é gametófito. E nas pteridófitas para frente, todo mundo vai ser esporófito. Vamos aos comparativos. Não tem vasos condutores, por isso tem pequeno porte, não possuem raízes, caule ou folhas, propriamente dito. Ao contrário das nossas amigas pteridófitas, né? Possuem vasos condutores, facilitam o seu porte, crescer mais um pouco, possuem raízes, caules e folhas. Ambas não apresentaram sementes e nem flores e nem frutos, tá? E ambas vivem em ambiente úmido ainda por depender da água para a reprodução. Gente, toda hora a gente está batendo na tecla a questão dessa dependência e essa liberdade só vai surgir. Essa liberdade da planta. Estou espreguiçando. A liberdade da planta da água 100% só vai acontecer depois que ela adquirir o pólen, tá, na sua evolução. Porque aí o pólen vai fazer com que ela faça fecundação sem ficar dependente da água. E é isso, bem isso, que nós vamos ver com as nossas amigas aqui, gimnospermas, tá? Ô, gente, faz um favor para mim. Aguenta só uma mãozinha que eu só vou dar um pulinho no banheiro aqui. Só um minutinho.
voltei. Assusta não, gatão. Tô na área aí. Estamos escutando aí? Tem gente me escutando aí? Bom dia, humanos. Vamos lá então, vamos seguir o baile. Já que a gente interrompeu, vamos fazer a chamada, né? Aproveitar. Hoje é 12. A lista aí. Ana Júlia, Brenda, Bruno, Caio, Clara, Duardinho. Cadê o Duardo? Aí, Gabriela, Isadora, Gabriela, João Gabriel, Letícia, Lísia, Lívia, Lucas, Luiz, Luísa, Luiz Felipe, Luíla, Manuela, Marcelo, Maria Clara, Maria Eduarda, Marianas, Milena, Samira, Serginho e Victórias. Victória e Vitória. Então, show, galera. Vamos meter bronca. Pessoal, as gimnospermas, a gente tem exemplares no nosso dia a dia, mas não assim, com tanta abundância igual as outras, tá? Por exemplo, as araucárias vocês já devem ter ouvido falar, né? São essas aves aqui. Você vê assim, lá no horto tem delas. Quando você vai para regiões mais frias, como as serras, elas são naturais lá do sul do país. Mas Barbacena você vê muito quando você passa. Essas palmeiras ornamentais você vê muito. São conhecidas como cicas. Essas palmeiras, sabe a Energisa ali, onde tem um museu ali? Sabe aquela praça que tem ali, que pega de frente do posto até a boca do calçadão? Uma praça, né, que tem uma grama no meio, uns arbustozinhos. Nessa praça você vê várias dessas aqui. Ó. São gimnospermas, são plantas ornamentais neste caso. Os pinheiros, vários tipos de pinheiros que são muito comuns nas regiões temperadas, as sequoias, essas plantas que ficam gigantonas. É o seguinte, gente, a nossa Mata Atlântica, ela tem milhares de espécies diferentes. Lá nesses países da zona temperada, né, que eu espero que vocês saibam, né, com a geografia, se não souber, eu vou falar com o João para dar um cascudo, não sei.
Canadá, Estados Unidos, Europa em geral, você não tem essa diversidade de plantas, não. E muitas dessas plantas, vamos supor, você pega lá no Canadá, lá você vai ter florestas inteiras com 3 espécies só diferentes e todos de gimnospermas, sabe? Só pinheiros. Você vê nos filmes, né? Diferente, você pega uma mata no Brasil, sim, principalmente na primavera, que tá florindo para tudo quanto é lado, vários tipos de espécies diferentes. E já começa assim, se tem flor já não é gimnosperma, tá? Só esse detalhe. Curiosidade. Qual a maior árvore do mundo? Nós vamos falar dela agora. A sequoia. Sequoia é um gimnosperma, pessoal. E o interessante é o seguinte, olha só. Só pra você ter uma ideia. As árvores, cara, as plantas, elas não morrem. As células dela vão se reproduzindo, elas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. O que mata uma planta muitas vezes é o quê? Um raio, que à medida que ela vai ficando muito grande, a chance dela ser atingida pelo raio é grande. Ela vai ficando muito grande também, naturalmente, a chance dela se quebrar com um vendaval, um negócio é maior. Então essas coisas acabam destruindo as plantas, sabe? Mas em si, a planta ela não para de reproduzir suas células e crescer, diferente dos animais, tá? Aí olha só, só para você ter uma ideia aqui, né? Então a sequoia é mais ou menos ó, de 2.200 anos, antes de Jesus aí. Olha só, pra você ter uma noção do tamanho do cara, do tamanho da árvore. Aí, ó, altura acima da base, né? Ou seja, do solo até lá em cima dá 83 metros. É doideira. Circunferência da base 30 metros, diâmetro máximo, altura do galho mais grosso acima da base. Pega o galho mais grosso dela lá e mede a altura. E o diâmetro médio da copa é essa distância aqui, né? Olha só. Cai uma sequoia, os caras para passar um carro, eles cavam um buraco. Você vê que a árvore é monstra demais. Isso aqui, galera, você vai ver isso aqui lá pro lado dos Estados Unidos, Canadá, essa turma aí. Beleza? As gimnospermas, tá? Que é o caso da araucária, conhecido como pinheiro do Paraná e tudo mais. As estruturas reprodutivas dela são chamadas de estróbilos. Então você pode guardar isso aí, tá? Gimnosperma. A estrutura reprodutiva dela, entre aspas, a flor, né? A flor é uma estrutura reprodutiva, mas essas plantas não apresentam flor. Tá? Então a estrutura reprodutiva é essa pinha que a gente chama de estróbilo. Tá? Isso aí, ela é muito comum fazer guirlanda de Natal. Já deve ter visto aí, principalmente os meninos que às vezes ajudam. E essa estrutura reprodutiva, igual o caso da araucária, quando ela está fecundada e madura, elas produzem um pinhão, que é um tipo de semente lá com a carninha que a galera come. Na verdade, está canibalizando os fiotes da planta. Tá? E aí você tem a estrutura reprodutiva masculina, feminina, a gente vai ver isso com detalhes. Aí vários exemplares dos pinheiros. Tá? Cicas, ela dá tipo um abacaxi laranjado no meio. Os cipestres, que às vezes é muito comum em jardinagem. Você vai para essas coisas imperiais, nas cidades que tem coisas da época do Império, é muito comum você ver isso. Os pinos, que é comum também, sim. Tá? São pinheiros. Pinheiro do Paraná, olha o estróbilo aí. Aí você tem o macho e a fêmea. Tem vários tipos de formas, tá? Isso aí varia. Então vamos às características gerais. Vão ser plantas vasculares, tem, né? Xilema e floema. Raízes, caules e folhas, novidades. Estróbilos, sementes. As gimnospermas vão apresentar duas novidades. Os estróbilos. O estróbilo é como se ele fosse uma flor rudimentar, gente, mas ele não é uma flor rudimentar, tá? Quer dizer, não é uma flor. Tá? Porque é o seguinte, se tem flor, forma fruto. Aqui a gente não tem formação de fruto. Então não é uma flor.
vamos botar o estróbilo como uma estrutura reprodutiva. O estróbilo, então, ele é a estrutura reprodutiva, tá? Então, agora vamos botar uns negócios aí, eu quero que vocês anotem. Olha só, turma. Existem as plantas criptógamas, são plantas que têm o que, pessoal? Escondida. Quem são elas? Briófitas e pteridófitas. Em nenhum momento, quando a gente estudou briófitas e pteridófitas, a gente citou, olha aqui a estrutura reprodutiva dela aqui, ó. Visivelmente. Se não olha para a planta, você não vê. Não vai ver nada além da folha dela. Estrutura reprodutiva, gente, que eu falo, no caso é o gameta, né? Que forma o gameta. Agora, aqui a gente começa a ver o caso das plantas que nós chamamos de fanerógamas. Por que eu estou te falando esses nomes? Porque esses nomes, eles podem aparecer no título, tá? De questões. Então é só vocês anotar isso aí. O estróbilo é justamente a estrutura reprodutiva agora que passou a ficar aparente. Tá? E aí, ó, então novidades. Possuem estrutura reprodutiva aparente. Vão produzir sementes, tá? Que é muito importante para a sobrevivência do embrião. E além disso, cara, assim, o rei da história toda aqui é esse nosso amigo aqui, ó. E ele é o cara Então, se você quiser resumir, gimnosperma possuem estróbilos, sementes e o grão de pólen. Qual a importância do grão de pólen, pessoal? Agora, eu não tenho um gameta masculino agora flagelado e dependente da água para fecundar a parte feminina. O grão de pólen veio dar essa liberdade aí. E a gente vai entender como. Outra coisa, diferente das flores, os estróbilos não vão ter aromas, cores e outras coisas mais para atrair os polinizadores. Porque lembrando, nós estamos falando de grão de pólen, né? Você aprende desde pequeno que como é que uma planta cruza com outra planta. Ao beija-flor lá, a abelhinha pega um pólen de uma planta e leva para outra. E é assim que o gameta masculino encontra com o feminino. É através do vento, é através do inseto, tá? Qual essas plantas que, por exemplo, a polinização, né, que é a dispersão do pólen, ela não ocorre assim, porque você não vai ter nada para o inseto chegar num estróbilo feio desse aqui, ó,
seco, sem cheiro, sem cor, não vai ter nada para atrair um inseto aqui, tá? Para pegar o pólen de um estróbilo e ir para o outro. Não. No caso dessas plantas, quem vai tirar o pólen daqui para lá é o vento. Olha que o vento bate e vai carregando o pólen daqui e vai levando. Se der só desse pólen cair aqui num outro, feminino ali, por exemplo, aí acontece o cruzamento. Ô, gente, alguma dúvida aí nesse negócio do pólen que eu tô falando? Matheus, não é nenhuma, é mais uma curiosidade. Então, tem mais angiosperma do que gimnosperma? Não, por senhora. causa dessa polinização? Não. Porque pensa comigo, é muita loteria, né, cara? É muito jogar na loteria. O vento passar no seu estróbilo, carregar seu pólen, você dá sorte para aquele vento ir parar num outro estróbilo feminino da mesma espécie que a sua, né? Porque o pólen de uma gimnosperma, se ele cair numa angiosperma, não vai dar cruzamento, tá entendendo? O pólen do pinheiro, se ele for e cair numa cica, que é outra gimnosperma do mesmo jeito, mas a espécie diferente, também não vai dar rock. Então, assim, é muito acertar na loteria. E se eu quero aumentar minha chance de acerto na loteria, o que eu faço? Eu jogo muito. Então ela produz milhares e milhares de grãos de pólen para um ou outro acertar o alvo. Exato. Quem faz isso na gimnosperma é o vento. E aí que é interessante, cara, que vai entrando nas plantas como as angiospermas que tem flores, você vai ver que é um negócio muito mais evoluído, porque como eu tenho flor, eu atraio um inseto. Vamos supor, eu tenho uma flor que além dela ter um cheirinho gostoso, ter uma cor bonita, ela tem um néctar, né? A abelhinha vai lá, pega aquele líquido docinho, o néctar. E aí, quando ele vai lá pegar o néctar, tem flor, cara, que já tem um mecanismo de sujar o inseto ali de pólen. Acabou de catar o néctar de uma flor, o que você acha que o inseto vai fazer? Ele vai catar o néctar da outra, vai catar da outra, vai catar da outra. E nessa brincadeira ele vai tirando pólen de uma e vai levando para outra. Então a chance do cruzamento acontecer, 1000 vezes mais fácil, entende? É um método muito mais eficiente. Tem planta que é tão interessante, que é o nectário, né, que é onde fica o néctar, que quando, vamos supor, um insetinho, a abelhinha vai chegar no nectário para pegar o néctar, ele meio que dispara uma armadilha assim, que ela lambuza a abelha de pólen, sabe? Ela dispara como se fosse um gatilho, ela pisa num negocinho. Aí ela vai lá e solta o pólen ali em cima do inseto, e o inseto fica tudo sujo de pólen. Beleza? Aí é o seguinte. Então os estróbilos são polinizados pelo vento, tá? Isso aí, pessoal, vai ter um nome. O vento carregar o pólen vai ter um nome. Deixa eu só lembrar aqui que deu branco. Acho que é a anemofilia. Me fugiu, não. A anemofilia acho que vai ser inseto. É claro que tá doido. Anemozouro. Não, entra inseto. É anemofilia. Pois é. Deu branco. Gente, então você vai botar aqui, ó. São polinizados pelo vento, né? Estróbilos. Você vai botar aqui, anemofilia. Não confundir anemofilia com anemocoria. O coria é dispersão do fruto, tá? E aí, galera, graças ao tal do grão de pólen, foi a primeira planta
a não ficar dependendo da água mais para fecundação. Então agora nós batemos o pé que a gente conquistou o ambiente terrestre com a gimnosperma. Tá? E além disso, o seguinte, com o aparecimento da semente, a chance do embrião se estabelecer é muito maior. Porque a semente é o seguinte, cara, é um casulo, uma fortaleza que protege o embrião. E além disso, ela tem uma reserva nutricional para o embrião ter os seus primeiros passos ali nutrido. Que as outras plantas, por exemplo, a chance do embrião se estabelecer é mais difícil, por quê? Porque se ela já não cair diretamente num solo adequado, numa época adequada, o embrião está roubado. Agora aqui não, eu posso cair num solo bacana, mas está seco porque não está chovendo, mas eu tenho reserva nutritiva, eu vou desenvolvendo, e de repente chove e abastece o solo ali. Eu consigo depois a minha vida, entendeu? Porque a reserva não é infinita. Então a semente ela tem reservas nutritivas, ela protege o embrião e também vai evitar com que o embrião seque, desidrate, tá? Gente, tranquilo aí? Então vamos ao ciclo reprodutivo. Vou pegar uma planta dessa, aí você tem as estruturas masculinas, tá? Tem plantas, gente, que elas são dioicas, tem plantas que são monóicas. Volto a dizer esse termo. É sempre o contrário do que parece. Quando eu falar que uma planta é dioica, você acha assim, ela tem os dois sexos. Não. Quando a planta é dioica, você tem uma planta com uma estrutura macho e uma planta só com a estrutura sexual feminina. Quando a planta tem os dois sexos, como esse caso aqui, essa planta é chamada de monóica. Tá? Então, como é que funciona? Vem um vento, carrega os pólens aqui e vai cair em outra planta. Naturalmente, essas plantas, gente, elas não vão ter muita facilidade de ter autofecundação, que é o quê? O pólen do masculino vir para o outro aqui. Porque senão ela não vai desenvolver descendentes com variação genética, que são um prejuízo para a espécie, né? Porque se a doença que pegar não arrebentar, arrebenta todo mundo. Então você pega essa estrutura aqui, vamos supor que a estrutura masculina de alguma outra planta liberou o pólen, que veio trazendo vem sendo carregado pelo vento e aí fecunda a estrutura feminina aqui. Uma vez fecundado, o pólen ele carrega o gameta masculino e faz o gameta masculino entrar em contato com o gameta feminino. Gameta com gameta forma o zigoto que vai dar origem ao esporófito. Tá? Esse zigoto nada mais é do que vai estar dentro da nossa semente. Que após o estróbio feminino ser fecundado, ele vai formar a semente com o zigoto lá, o embrião lá dentro. Lá. E aí ela vai cair. Né? A sementezinha cai ou vai ser carregada por algum passarinho, porque já a semente, né, o passarinho já come. No caso, quem dispersa as sementes, né, que são os embriões dessas plantas, são tipo umas araras azuis. Tá? Aí uma vez que o embriãozinho cai no chão, ele vai usando suas reservas nutricionais e vai germinando, que é o esporófito, tá? O esporófito vai desenvolvendo a planta adulta. Ok? Aqui nós vamos ter os detalhes da jogada. Só que é o seguinte, vamos pegar essa imagem está ampliada aqui, tem uma imagem melhor. A gente vai fechar aqui nessa reprodução. Lembrando, tá, gente, esse site aqui eu sempre indico que é um site de conteúdo de confiança, interativo. Inclusive, eu vou usar imagens dele agora para o nosso processo de reprodução nas angiospermas também, porque por ser interativo e ser mais detalhado o processo de reprodução, é importante a gente ver por aqui. O que acontece, gente? Gimnosperma, você vai ter que ter ideia da seguinte coisa. Ó. Vou pegar aqui. Você tem que ter ideia do seguinte. Aonde está o gametófito da história e onde está o esporófito?
Então, ó, olha só. Tem esses nomes, mas ainda não vamos fixar a cabeça nessa lógica, não. Você vai ter uma planta feminina aqui, uma planta com a sua estrutura feminina. Essa planta é um esporófito, tá? Briófita, quando você olha o musgo, é um gametófito. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, quando você olha, é sempre esporófito. O gametófito ele não é visível mais ao olho nu. Então tem estrutura feminina aqui. Aí lá dentro dessa estrutura feminina, você vai ter a estrutura formadora ali, tá? Dos esporos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Esporófito, sim. Vai formar os esporos. E aí é o seguinte, galera, o que acontece? Esse mecanismo agora, a gente vai envolver dentro dos esporos, você pode ver que a gente vai ter um óvulo. Tá vendo? E aí desse óvulo, nada mais é do que o gameta feminino. Vou pegar a parte do cruzamento aqui. Aí você tem a planta masculina, a estrutura reprodutiva masculina. Esse negócio de microestróbilo, microesporângio, não vamos entrar nesses detalhes. Ah lá, os esporos produzidos pela estrutura masculina vão dar origem aos grãos de pólen, que é os gametófitos imaturos. Tá? Então, gente, ó, vamos resumir. Na planta feminina, a estrutura feminina, ó, é um esporófito, todo esporófito produz esporos, beleza? O esporo vai dar origem, lá no final dos processos, ao gameta feminino, tá? Beleza? Vai dar origem ao gameta feminino, tá? Na planta lá masculina, é um esporófito também, que produz esporos. Os esporos que ela produz no final dos processos vai dar origem a um gameta masculino, só que ele é um gameta masculino imaturo, tá? Que é o famoso grão de pólen. Tá? E aí, ó, ver se a gente pega a imagem aqui. Como que acontece essa história toda? A fecundação. O grão de pólen vai sendo carregado pelo vento e vai encontrar a estrutura feminina. E aí é o seguinte, cara, o seu grão de pólen, ele produz um tubo, vou voltar, ó. Ele vai produzir um tubo que vai levar o material genético dele, do gameta masculino que ele é, até o encontro do gameta feminino, tá vendo? E isso aqui faz ele não depender da água mais. Tá? Aí fecundou, uma vez fecundado, forma a semente, que é o embrião. Tá? Então é basicamente isso. Ó, o vento carrega o grão de pólen. E ele encontrou a estrutura feminina, ele vai produzir um tubo polínico, que é o cara que carrega o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Fez a fecundação, formou a semente. Tá? Gente, eu não estou entrando em nível de detalhes, essas reproduções têm, vou deixar isso para depois. Eu só quero que vocês entendam isso. Por que o grão de pólen faz a planta não depender da água mais? Porque ele é carregado pelo vento, ele vai carregar o gameta masculino. Ao encontrar a estrutura feminina, ele vai produzir um tubo, chamado de tubo polínico, e esse tubo faz o encontro dos gametas, tá? Que antes o gameta tinha que o quê? Pegar a água, ir nadando, né? O grão de pólen, ó, sai do masculino, vai para o feminino. Chegou na estrutura feminina, produz o túbulo polínico que vai fazer o gameta masculino encontrar com o feminino. Fecundou, meu irmão, vai formar a semente, ó. Aí a semente pode ser carregada por animais ou cair no solo e germina em novas plantas. Ô, gente, alguma dúvida aqui nesse resumo básico? Processo reprodutivo? Aqui já é um processo mais detalhado, tá? Que eu vou deixar para a próxima aula.
Porque se a gente entender esses detalhes aqui, você vai entender da angiosperma, mas não dá para chegar com tudo de uma vez, né? Ô, gente, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Foi fácil? Então tá bom. Ô, gente, então eu vou liberar até o final de semana o nosso testinho, o nosso mini teste. Tá? Com aquelas 10 perguntinhas, 2 horas pra você fazer e 48 horas disponível na plataforma. E a gente vai parar aqui até essa parte da reprodução das gimnospermas, tá? De briófita e gimnosperma. Ok? Abraço para vocês então. Eu que agradeço aí. Até mais. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchauzinho. É só colar a música em cima do vídeo e pronto, ou você vai querer escrever alguma coisa, ou como é que é o negócio? O lance da música da live aí, você ia passar aqui mesmo pra gente trocar umas ideias sobre o clipe. Se vier aqui, a gente já faz isso junto aqui, você já deve e tal. Oi, Tony.
O Tony Tom. A Unimed eu vou transferir para a parte do seu plano. Venha aqui, escuta o que eu vou te contar. Venha aqui, é onde eu quero estar, do lado de cá, bem assim, ouvindo o som dos bem-te-vês, ouvindo o vento soprar. Venha aqui, traz o seu perfume pra mim. Venha aqui, meu fogo é perfeito pra ti. Meu coração faz tudo bom quando eu vejo um sorriso seu. Quando você olha pra mim, ai, ai. Meu sorriso é ver os olhos seus. Meu carinho é só seu. Venha aqui, e cantando te faço ouvir. Venha aqui, lindo céu de estrelas pra ti, e junto de ti, bem assim, mesmo quando desata a chorar, pois sei que depois vai sorrir, ai, ai. Meu sorriso é ver os olhos seus. Meu carinho é só seu. Meu sorriso é
Morreu, meu carinho é só seu. Fala, pessoal. Pessoal, bom dia. Estão me escutando aí? Ei.